Oi, queridos, essa aula vale a pena, é a que cai por aí nos itas e imes da vida. A molécula de oxigênio na forma tradicional, na teoria de valência, que estabiliza com 8, coloca os 8 elétrons em 1s2, 2s2, 2p4. Muito bem. Então, na última camada o oxigênio tem 6. Tira os 2 da primeira camada, ou 1s2. Onde estão os 6? 2, 4, 6, pega emprestado mais 2, estabiliza 8. Aonde estão os 6? 2 estão no orbital esférico, que não vai participar da molécula, da ligação, que é esse par aqui, ó. Esse par que está no orbital 2s, não faz nada para nós, não interessa. Bom, dos outros 4 elétrons, eu tenho um orbital que está cheio. O orbital do eixo do Z está completo. É esse orbital que não vai fazer ligação. Quais são os orbitais que farão ligação? O elétron que está no P do eixo Y e o que está no P do eixo do X. Muito bem. No orbital P do eixo do X, eu vou ter uma sigma, que é um orbital molecular, onde o par eletrônico estará compartilhado, deslocalizado, como diz, os orbitais moleculares se espalham por toda a molécula. Só se chama sigma porque foi frente a frente. E esses 2 elétrons, da mesma forma, são o primeiro, sigma, foi esse, outro é π. Então tem uma sigma e tem uma π. Esta foi a explicação que, modéstia à parte, foi bem dada e explica direitinho a molécula de oxigênio. Mas, como eu vou explicar na próxima aula, e quero que você assista, você vai ver que o oxigênio, ele é paramagnético. Ser paramagnético é ser atraído pelo ímã. Isso merece uma explicação mais detalhada depois. Por enquanto, eu quero repetir a explicação dada na teoria de orbitais de ligação. Os orbitais, cada orbital atômico me dá um orbital molecular. Cada 2 orbitais atômicos me dá um orbital molecular. Cada 2 orbitais atômicos me dá um orbital molecular. Quero, para explicar o que a teoria de ligação não consegue explicar, vamos usar a teoria de orbitais moleculares, que diz o seguinte: cada 2 elétrons, 2 orbitais atômicos produzirão 2 orbitais moleculares, o ligante e o antiligante. Para isso, vamos ver novamente, claro, a energia sobe para cima, aqui embaixo tem o 1s2, que nós não trabalhamos, o 2s2 e o 2p4. Na última camada tem 6 elétrons realmente, 2 mais 4, tá? Aqui eu coloquei um de cada vez e depois eu completei. Bom, então, o átomo da esquerda é idêntico ao átomo da direita. O orbital 2s do átomo da esquerda tem 2 elétrons e o átomo da direita tem o orbital 2s, o que formaliza 4 elétrons, colocados em 2 orbitais moleculares. 2 orbitais atômicos me dão 2 orbitais moleculares. Aqui é que está a diferença. Quando, na teoria de ligação, um orbital atômico do eixo do X, um orbital atômico do eixo do Y, dava um orbital molecular, um único orbital molecular, aqui, 2 orbitais atômicos me darão 2 orbitais moleculares. Um com energia mais baixa, que se chama sigma, sigma do 1s, que é o orbital ligante. Com energia mais baixa, vai dar estabilidade para a molécula. E o antiligante, que é o sigma
estrelinha. Esta indicação indica ser antiligante. Repetindo a história, o que é ser ligante e o que é ser antiligante? Elétron, meu amigo, elétron é, como diz o raio catódico, é uma partícula, é matéria, tem massa, uma massa de 1,6, 10 na menos 19 coulombs de carga. E é uma massa, claro, e é uma carga negativa. A carga negativa foi o que eu acabei de falar. E a massa é uma massa 10 a menos 24. Bom, dei uma aula lá atrás, cujos dados você pode conferir. Então apaga essa parte. Bom, só que tem um detalhe. Tem um detalhe. O elétron é uma carga... Porque dois orbitais atômicos me dão dois orbitais moleculares. E por que não dá um orbital só? Como temos aqui, dois orbitais atômicos me dá um orbital molecular, onde os dois moram juntos. Aqui, cada dois orbitais atômicos me dá dois orbitais moleculares. A explicação vem lá de trás, do conceito de orbital. Como não temos certeza da posição do elétron, nós temos a ideia da probabilidade de ser encontrado. O elétron é uma onda que vibra em torno do núcleo. E se é uma onda, nós imaginamos o elétron que vai se ligar com o outro é uma onda. E essas ondas, elas vão somar, vão fazer interferência. Quando a interferência dessas duas ondas for positiva, as duas ondas estiverem no máximo, nós vamos ter uma situação de estabilidade, porque nós vamos ter uma soma construtiva de energia. E quando é estável, a energia é mais baixa. Enquanto que, naquelas ondas, se os dois elétrons encontrarem suas ondas uma em elevação, outra em depressão, o somatório da onda no máximo com a onda no mínimo dá o quê? Dá zero. Então, se os orbitais ligantes têm energia mais baixa, o antiligante tem energia mais alta, porque energia alta significa instável. A diminuição da energia proporcionada pelos elétrons do orbital molecular ligante, a depressão da energia dos orbitais moleculares ligantes é superada pelo aumento da energia proporcional dos elétrons antiligantes. Então, aqui diminui um delta e aqui aumenta uma quantidade grande. Esses são estáveis e esses não são estáveis. Por isso que, no cálculo da ordem da ligação, os elétrons antiligantes subtraem. A ordem, por eles, será bem baixa, enquanto que para os elétrons ligantes, a ordem será alta, possibilitando haver a molécula. Bom, resumindo a conversa, eu tenho 2 mais 2, 4. Então lá vai, 1 em cada, só tem 1. Então, num orbital vão 2. 2 no sigma 1s, que passa a ser 2, ligante. E mais 2, totalizando os 4. 2 elétrons no 1s antiligante. Sigma ligante e sigma antiligante. Beleza. Agora, os 4 elétrons que eu tenho no orbital, no subnível 2p, que correspondem a 3 orbitais atômicos. E os 3 orbitais atômicos do outro átomo totalizam 8, que se subdividem em orbitais sigmas 2s e pi 2p. Perdão, este sigma é do subnível P. Então, o P, digamos, X, o P, digamos, Y, e o P, digamos, Z, aqueles 3 P's que nós tínhamos, vai dar, dos 3, um é sigma.
Um é sigma. Por quê? Porque é aquele que faz, na teoria de ligação, o overlap de orbitais frente a frente. Então, o sigma não é só de S, pode ser sigma de P. Esse orbital sigma não é justamente P com P, é a sigma P com P. Se é a sigma P com P. Então existe sigma P com P, existe π que é P com P necessariamente. A ligação π é necessariamente de orbitais P. A ligação sigma não necessariamente P com P. Nós vimos aqui atrás que a sigma que havia era de S com S. Possivelmente, se houvesse a possibilidade de dar molécula HE2. Bom, mas continuando a contagem, eu tenho 4 para cá são 8. Então vamos lá, um em cada, conforme Rund. Rund vou colocar esses 8. Esses 8 eu vou colocar um em cada orbital. Todo mundo recebeu o seu? Sim. Então volta e recomeça. Agora eu tenho a estrutura de Pauli, que ordena 2 no máximo em cada orbital. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Acabou! Acabou! Os 4 desses e os 4 desses me deram 8. Então, qual é a estrutura eletrônica na teoria dos orbitais moleculares ligantes e antiligantes? A estrutura ficou com 2 desemparelhados. Esses 2 desemparelhados é que comprovarão ser uma substância paramagnética, cuja explicação darei já em seguida. Quero então que você perceba que a molécula de oxigênio, na maneira de Lewis, na estrutura de Lewis, a molécula de oxigênio na estrutura molecular completa e a molécula de oxigênio pela teoria das ligações, teoria dos orbitais moleculares, é esta. Então, para vestibulares mais complicados, onde essa matéria entra, o oxigênio é um ótimo exemplo. Bom, quero comprovar qual foi a ordem da ligação que disse que era 3 para o nitrogênio. A ordem da ligação será calcular a metade da diferença dos elétrons que estão em orbitais ligantes para os elétrons que estão em orbitais antiligantes. Se der um número significativo, não nulo, então a molécula existe. Existe molécula de oxigênio? Deve existir, pelo amor de Deus. Senão, a minha química fica complicada. Vai ficar a metade de quanto? Quantos elétrons ligantes eu tenho? Ligantes quer dizer em orbitais moleculares ligantes. Eu tenho quantos? Eu tenho 2. Esses 2 são elétrons que estão em orbitais moleculares ligantes. Esses aqui, ó, 2, esses 2 e esses 2 são elétrons de orbitais ligantes. Os orbitais ligantes do 2s e os orbitais ligantes do 2p. Então nós temos 2, 4, 6, 8. Então eu tenho 8 menos. Quantos elétrons eu tenho dos orbitais que estão nos orbitais moleculares antiligantes? Este está no antiligante sigma. Estes estão nos orbitais antiligantes p. Até deixei de escrever. Como é que chama esse orbital? Esse orbital chama-se π antiligante, do subnível 2p. Muito bem. Se no 1s eu tinha 2 ligante e antiligante, no π ligante eu tenho 4. No sigma ligante 2p eu tenho 2. No sigma antiligante eu tenho 2. Então eu vou somar os antiligantes
do 1s, que são 2, com os 2 do π antiligante 2p. Vai me dar 4. Então, 8 menos 4. 8 menos 4 vai me dar 4. E a metade de 4 vem a ser 2. Qual é a ordem da ligação? A ordem da ligação do oxigênio é 2. É uma molécula estável, mas não tanto quanto a do nitrogênio. O oxigênio, gás da vida, participa desde da formação da matéria através da fotossíntese. Ele entra na fotossíntese para produzir substância orgânica. E ele entra na combustão para destruir a substância orgânica. Ele é o comburente das ligações. Graças a ele, a nossa glicose queima. E queimando nos dá os ATPs. Então, o oxigênio é tudo isso e algo mais que você verá daqui a pouco. Tote ao seu dispor.